membro dessa família morria a cada 5 dias. E a causa vai deixar vocês completamente em choque. O Andrés e sua esposa chamada Antônia viviam na Espanha em meados de 1960. O casal morava em uma casa junto com seus 10 filhos pequenos. Inclusive, a Antônia estava grávida de mais um. Tanto o pai quanto a mãe precisavam trabalhar para colocar o alimento na casa, então por causa desse motivo eles passavam pouquíssimo tempo com os filhos. Até que em dezembro de 1965, várias mortes começaram a acontecer naquela família. O caso foi tão chocante que a cidade inteira ficou assustada com aquilo. O que aconteceu foi que o casal começou a perder os filhos mais novos. Um de cada vez, morria um, depois o outro e depois o outro, no intervalo de 5 dias. Tudo começou no dia 4 de dezembro, quando a pequena Maria del Carme, de apenas 11 meses, parou de respirar. Como a bebê não havia demonstrado nenhum sinal de qualquer doença, o médico começou a acreditar que talvez ela teria sido vítima de meningite. Obviamente, a perda do bebezinho abalou a família inteira. Os pais ficaram desolados com aquilo. Afinal, eles tinham acabado de perder o bebezinho de apenas 11 meses. Mas o que ela não sabia era que aquele pesadelo estava muito longe de acabar. Isso porque apenas 5 dias depois da morte da garotinha, o outro filho do casal acabou falecendo. O nome dele era Mariano e tinha apenas 2 aninhos. A morte dele também tinha sido um mistério. E exatos 5 dias depois, a família perdeu o outro membro. Uma garotinha chamada Fue Santa, de apenas 4 aninhos. Eles estavam completamente devastados com aquilo. Afinal, já era o 3º filho que aquela família perdia. Os pais e os filhos sobreviventes foram mandados para o hospital e ficaram em uma espécie de quarentena. Os médicos iriam observar se eles apresentavam algum sintoma ou que eles estivessem infectados por algum vírus, mas nada foi diagnosticado e nenhum sinal foi encontrado. A mãe da família estava grávida de 7 meses quando a família inteira voltou para casa. Eles receberam tipo uma alta, sabe? E o que eles mais desejavam naquele momento era passar o Natal e o Ano Novo em paz. E eles conseguiram passar isso. Até que no dia 4 de janeiro, outra criança da família acabou falecendo. Era o Andrés, de apenas 5 aninhos. Era muito bizarro o fato de eles estarem morrendo em ordem. Sempre morria o caçula da família. Foi então que a família voltou pro hospital. E agora, com a morte da 4ª criança, eles resolveram que iriam fazer exames toxicológicos para descobrir o que tinha acontecido com aquelas crianças que haviam morrido. E adivinhem, todas as crianças que haviam morrido haviam sido envenenadas. As crianças haviam consumido uma grande quantidade de inseticida. E aquilo tinha sido um ato criminoso, então alguém havia assassinado elas. Durante as investigações, os pais foram presos preventivamente. Mas não era eles quem estava fazendo aquilo, e sim a filha deles, chamada Piedade, de apenas 12 anos. Sim, uma garota de 12 anos havia matado os 4 irmãos. Tá, Beatriz, mas por que ela fez aquilo? Piedade fez aquilo porque estava cansada de cuidar dos irmãos. A garota, com apenas 12 anos, tinha a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. E isso tirava o tempo dela de brincar como uma criança da idade dela. Por conta disso, ela acabou ficando muito exausta e cansada daquilo. Ela acabou desenvolvendo a síndrome do cuidador esgotado, que é quando alguém precisa cuidar de alguém dependente e acaba ficando muito esgotado daquilo. Ela também foi diagnosticada com psicopatia. A menina chegou a acusar a mãe de ter feito aquilo, mas era mentira. Foi então que a Piedade foi internada, já que ela não poderia ser presa. Tá, vamos lá. Preparados para mais um daqueles casos de roer as unhas. E esse é um dos piores. Descrito como uma criança doce e amável, Gabriel sempre buscava o amor dos seus familiares, mas na verdade o que ele teve em troca foi uma infância repleta de dificuldades. De acordo com parentes e amigos da família, quando a mãe do Gabriel descobriu que estava grávida, ela ficou muito mal, ela não queria essa gravidez, mas foram os familiares que a convenceram de levar isso adiante. E logo quando o bebê nasceu, ele foi abandonado no hospital, pois é isso mesmo, e os seus avós que acolheram a criança. Durante o período da sua vida, o Gabriel morou em diversos lares temporários, todos que pertenciam aos seus parentes, mas foi em 2012 que a sua mãe finalmente decidiu levar o garoto para morar com ela, o que não foi uma boa ideia. Algumas pessoas daquela época chegaram a achar que essa atitude que ela teve foi super maternal e afetiva, mas na verdade, um tempo depois, as autoridades descobriram que ela só levou o garoto para casa porque ia receber benefícios do governo.
E durante 8 meses, o Gabriel viveu um total pesadelo dentro daquela casa. Ele era agredido constantemente toda hora pela mãe. Como o Gabriel tinha mudado de casa, automaticamente também tiveram que trocar ele de escola e foi quando ele se apegou muito numa professora. E como ele não tinha a quem recorrer sobre essas agressões que aconteciam em casa, ele resolveu contar tudo para essa professora e ela tomou as providências. Ela foi até as autoridades e lá detalhou tudo que a criança tinha contado para ela. E a partir desse momento, o caso começou a ser acompanhado por uma assistente social. Então ela frequentemente visitava e telefonava para o garoto, mas nenhuma outra medida foi tomada. Mesmo com essa denúncia, o Gabriel continuava a ser violentado tanto pela mãe quanto pelo namorado da mãe. E os colegas de classe dele diziam que ele chegava na escola com os lábios machucados, cheio de hematomas. Eu não tenho nem palavras. E o que mais me revolta nesse caso é que a professora foi novamente com outros parentes e familiares do Gabriel que também estavam preocupados com a situação para as autoridades, só que por conta de tanta negligência, e falo mesmo porque eu tô revoltada, eles não fizeram nada. Foram até a casa do garoto, olharam tudo e não tomaram nenhuma medida que fosse cabível. E sabe o que nisso resultou? Resultou na morte de um garoto de 8 anos de idade. No dia 22 de maio de 2013, a mãe do Gabriel ligou para as autoridades dizendo que o menino não estava respirando. Foi bizarro o que a perícia encontrou no corpo do garoto. Ele estava todo machucado. Testemunhas também afirmaram que o padrasto do Gabriel constantemente agredia ele porque desconfiava que o menino era homossexual. Ele tinha 8 anos. O padrasto do Gabriel foi sentenciado à morte e a mãe dele está cumprindo prisão perpétua. E se quer ganhar dinheiro, clica aqui no link da minha bio. E bora ganhar dinheiro, meu povo! Essa bebezinha de 19 meses morreu depois do irmão dela de 3 anos tê-la colocado dentro do forno e ligado o fogo enquanto a mãe deles tinha saído para comprar uma pizza. Exatamente isso que você ouviu. A Raquel Thompson tinha a Dira Thompson de 19 meses e também tinha outros 2 gêmeos de 3 anos de idade cada. Ela vivia em um apartamento no Texas junto com o marido que não era pai da Dira, só era pai dos gêmeos. Antes desse acontecimento, os vizinhos da Raquel já tinham dito que ela costumava sair e passar horas fora enquanto deixava as 3 crianças sozinhas em casa sem nenhuma supervisão. Certa vez ela teria saído para comprar uma pizza junto com o marido e deixado a filha de 19 meses junto com as crianças de 3 anos sozinhas em casa. Coisa que ela fazia sempre. Ao que parece, assim que ela saiu e passou 2 horas fora de casa, as 3 crianças ficaram brincando na cozinha, quando um dos gêmeos de 3 anos de idade abriu o forno e pediu para a irmãzinha entrar dentro e ela entrou. Assim que a menina entrou, ele fechou e ligou e deixou ela lá, foi brincar em outro lugar junto com o irmão. Quando a mãe deles voltou 2 horas depois de ter saído para comprar pizza, ela em depoimento disse que não sentiu nem um cheiro estranho, porque estava carregando uma pizza quente e só conseguia sentir o cheiro da pizza. Foi só quando o marido dela começou a procurar a menina pela casa e não encontrar que ela percebeu que as 2 crianças, os 2 gêmeos, estavam chorando e apontando para o forno da cozinha. Assim que ela abriu o forno, a menina de 19 meses já estava carbone e não tinha mais nada que ser feito. Ela ainda tentou reanimar a criança, mas a Dira infelizmente não resistiu. Os 2 foram presos por negligência, mas não se tem mais nenhuma informação sobre eles. Não esquece de me seguir se gosta desse tipo de vídeo. O vídeo dessa garotinha viralizou nas últimas semanas e provavelmente você já deve ter visto ele aí na sua For You. Mas você sabe o que realmente aconteceu pra ela ficar assim? Bom, aqui vai a história. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei chocada com um pânico no olhar da garotinha e comecei a buscar nos comentários quem era ela e o que tinha acontecido com ela. Mas eu não encontrei quase nenhuma informação. As pessoas só diziam que ela havia sido torturada num orfanato e depois foi adotada por essa família que tá alimentando ela nesse vídeo. Então os vídeos e a história chocante dessa garotinha chocou o mundo todo e fez com que os vídeos viralizassem mais ainda. Mas a história dela não é absolutamente nada disso que tá todo mundo acreditando. Essa garotinha se chama Totu e os vídeos que andam circulando por aí são do orfanato em que ela e a sua mãe moram. A Totu tem vários problemas de saúde, dificuldade para andar e também ataques de epilepsia. Então nesse orfanato eles dão moradia para ela e para sua mãe e ajudam no tratamento da menina. Segundo o próprio orfanato, a mãe dela foi para lá durante a gravidez da Totu porque sofria muito com violência do marido. A mãe dela até foi num programa de televisão desmentir toda essa história e pedir ajuda para o tratamento dela. Esse vídeo então que viralizou foi feito durante uma crise de epilepsia da menina Totu.